O encontro nacional que reuniu aqui em Brasília veteranos e novos prefeitos que tomaram posse no início de janeiro foi encerrado no final da tarde de ontem. Chefes do Executivo Municipal de mais de 5 mil municípios brasileiros receberam do governo federal acenos de parceria, como programas que abririam um canal de diálogo. E quem nos dá mais detalhes sobre esse encontro, sobre as demandas e sobre as perspectivas dos prefeitos depois desse encontro é o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, João Coser, que é ex-prefeito de Vitória. Muito bom dia, prefeito. Um enorme prazer tê-lo novamente conosco aqui na Rádio Câmara. Bom dia a você, Lincoln. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara, programa Manhã no Parlamento. É um prazer falar com você e a Daniele e conversar um pouquinho sobre essa realidade do Brasil, principalmente os desafios de ser prefeito e conduzir as nossas cidades. Bom, presidente João Coser, nós vimos aí duas reportagens, né, em que se discutiu parcerias do governo federal com os municípios, a questão do enfrentamento do crack, também essa discussão que se tornou mais central depois da tragédia de Santa Maria sobre uma legislação federal que submetesse os municípios a um padrão de atuação em relação às casas noturnas em todo o país. Mas antes da gente aprofundar, eu gostaria que o senhor traçasse um panorama geral de como foi o encontro, um balanço, como a Frente Nacional dos Prefeitos encara a realização desse encontro. Na minha avaliação e na nossa avaliação como dirigente, ele foi muito positivo porque ele encontrou 73% de novos prefeitos, mais de 5 mil prefeitos do país, mais de 17 mil, considerando os secretários, alguns vereadores, equipe técnica dos municípios, que tiveram 3 coisas muito importantes. A primeira foi uma conversa com a presidente da República, onde ela coloca a determinação e o desejo do governo federal de fazer parceria e discutir e cuidar junto com os prefeitos dos desafios das novas cidades, dos novos administradores das cidades. Então, de fato, o prefeito, quando eleito, ele tem muito desejo, ele tem muito compromisso, ele tem muita intenção e nem sempre o recurso é suficiente. Então, essa determinação de parceria é muito importante porque é necessário que os municípios tenham recursos federais para dar conta do cotidiano, do trabalho das nossas cidades. O segundo foi, de fato, um recurso específico, né? Recursos de forma geral, como saneamento, habitação, mas recursos também para coisas mais simples, como uma retroescavadeira, uma moto niveladora, um trator. Os prefeitos precisam das pequenas cidades do interior essa atenção para cuidar ali de estradas vicinais, para cuidar assim, do cotidiano. Então, quando o governo federal anuncia que tem recurso para isso, você gera uma felicidade porque você vai cuidar melhor da vida daquelas pessoas que dependem. E o terceiro, de fato, são reivindicações que nós temos, que vamos apresentando aos poucos, como é o caso de contratação de mais médicos, inclusive buscando autorização do governo central para buscar médicos no exterior, principalmente para o programa de saúde da família, um encontro de contas, porque nós temos cidades brasileiras que estão tendo seu FTM retido, e essas cidades têm crédito no governo federal. A presidenta Dilma anunciou que vai fazer esse acerto a partir do mês de março, e muita coisa interessante. E eu queria destacar ali uma coisa, assim, talvez a mais importante, de fato, seria aquela que dá aos prefeitos e prefeitas condição de apresentar bons programas. Então, conhecer os programas do governo federal para poder apresentar projetos para captar recursos para os municípios. Isso me parece que, de tudo, é o mais interessante. Agora, João Coser, esse encontro promovido, né, pelo governo é uma oportunidade para apresentar os programas do governo federal, para que os municípios façam adesão, né, a muitos deles, como, por exemplo, saibam apresentar projetos para participar do Minha Casa Minha Vida, até do PAC, enfim, ontem a gente acabamos de ouvir a matéria da Carla Alessandra sobre o programa CRAC, É Possível Vencer. Agora, o senhor comentou que 70% são novos prefeitos, né? O senhor acha, como é que eles estão preparados para essa nova rotina burocrática, muitas vezes, de saber preencher todos os requisitos para participar desses programas, para concorrer às licitações, para apresentar projetos? Como foi a participação dos prefeitos no encontro?
Este é um grande desafio, porque o prefeito se elege cheio de boa intenção, cheio de compromisso, mas as equipes técnicas das nossas cidades, tirando grandes cidades, alguma cidade média, mais qualificada, são ainda muito limitadas. O nível de formação é muito pequeno. Então, por que isso? O Brasil não tinha prática de você captar recursos com projetos. Você vinha aqui através de bancada federal, o governo liberava dinheiro e depois lá se decidiu o que fazer. Agora é diferente. Só sai recurso se você tiver um projeto tecnicamente viável, que justifique, que vai resolver parte da angústia da vida das pessoas, e isso é tudo muito novo, né? Então, assim, o governo federal está disponibilizando agora, inclusive, recursos, está se propondo a formar gente. Hoje nós já temos aporte de recursos do Orçamento Geral da União para desenvolver projetos antes de liberação de recursos. No meu caso, mesmo em Vitória, eu consegui, há 2 anos atrás, 2 milhões e poucos de reais para desenvolver projetos de saneamento básico, porque nós tínhamos a necessidade, a nossa cidade tinha um alagamento de drenagem, mas nós não tínhamos o projeto pronto. Então, eu vim buscar recursos para a obra e falaram, não, eu preciso ter um projeto. Então, eles me deram o dinheiro para fazer o projeto. Isso está, de fato, inovando. Eles estão buscando criar espaços coletivos, consórcios, coisas desse tipo, para que o próprio recurso federal possa ser potencializado. E tem todo o empenho do governo agora em preparar grupos técnicos nas cidades para elaborar projetos. Esse é um grande desafio. As nossas cidades pequenas não têm condições, em algumas áreas, ainda de concorrer. Então, você tem o dinheiro, por isso que eu falo que é muito interessante. O prefeito agora sabe que no primeiro ano, nos primeiros 6 meses, ele não vai resolver todos os problemas. Ele tem que fazer um bom planejamento, ele tem que contratar a equipe técnica para fazer projetos, porque a partir do segundo semestre ele começa assim, aí sim ele vai ter chance de ter um bom desempenho. Se ele está esperando, ele pode ter mais dificuldade. O maior investimento agora é em projetos. Ele também descobre onde é que tem recursos no governo federal. Ele entrar no portal, ele descobre onde estão os recursos federais. O portal federativo estão em condições de saber onde tem dinheiro, como apresenta o projeto. Para isso, precisa de qualificar equipe técnica. O prefeito tem que, cada vez mais, não só potencializar os servidores de carreira, treinar os servidores de carreira, que passa de uma administração para outra, como quando colocar cargos comissionados, colocar com competência técnica pessoas para realmente ajudá-lo. Pois é, deputado João Coser, nós temos, no que diz respeito à capacidade de gestão, capacitação do seu corpo técnico, nós temos uma realidade muito díspare no país ainda, né? O senhor foi prefeito de uma capital importante, que já tem um corpo técnico, digamos assim, relativamente consolidado. Outras capitais e cidades grandes vivem uma situação semelhante, mas a grande maioria, né, a maioria esmagadora dos 5.560 municípios, talvez aí certamente uns 5.500, sejam pequenos e tenham dificuldades históricas, dificuldades políticas, dificuldades técnicas de ter esse corpo técnico. Ao mesmo tempo, já evolui há algum tempo um processo em que o governo empresta parte de sua capacidade, que é de fato bem maior, mas com condicionantes. Eu acho que o melhor exemplo desse modelo seja o IGD, o Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família, né, em que o governo premia aquelas prefeituras que conseguem estabelecer uma relação mais próxima, mais eficaz, mais efetiva de transferência dos dados, de localização das pessoas com as necessidades. Eu pergunto, esse modelo está correto diante da dificuldade de muitos municípios com 5.000, 10.000 habitantes de criarem um corpo técnico totalmente preparado para os desafios que uma prefeitura enfrenta, essa correlação cada vez mais estreita e cada vez mais condicionada entre o governo federal e os entes federados municipais? Do ponto de vista assim, da aplicação do recurso público, o modelo desenvolvido pelo governo federal ele é muito eficiente, porque naturalmente, você vai aportar recursos em projetos que têm qualidade. Do ponto de vista do atendimento a todo o país, você tem que ter uma certa cautela. Uhum. O que acontece? O governo disponibiliza lá 13 bilhões para determinadas áreas.
Aí você abre um tempo para você apresentar os projetos. 1.000 prefeituras apresentam esses projetos. Os projetos passam por uma análise técnica e aqueles projetos que tecnicamente estão bem sustentados, eles acabam sendo aprovados. Os outros passam por um processo de avaliação, a equipe dos municípios é chamada, normalmente recebe um tempo para que ela faça adaptação na documentação, na qualidade do projeto, mas nós temos sim municípios que estão perdendo recurso, mesmo tendo a demanda, tendo a necessidade, por não ter um projeto assim, tecnicamente sustentável. Então você tem razão que o critério ele é muito importante, ele qualifica na aplicação do recurso, ele força o prefeito a buscar qualificar os seus projetos, mas nós temos sim cidades brasileiras que não estão conseguindo acessar o recurso formal por causa da falta de qualidade dos projetos. O que nós precisamos de fazer é que não deixar isso exclusivamente nas costas dos prefeitos, porque você tem razão. Uma cidade com 5.000 habitantes, 7.000 habitantes, é muito difícil ela ter um corpo técnico com qualidade para fazer tudo. Então, a ideia de você formar nas regiões do país consórcios de municípios, aglomerados, o próprio Estado ajudando, no caso do Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo, através da Associação de Municípios do Espírito Santo, está disponibilizando recurso técnico para formar gente. Nós temos que fazer banco de projetos. O Brasil precisa de bancos de projetos a partir da realidade de cada cidade. O governo está se dando conta disso agora. Me parece que a intenção não é prejudicar os municípios com mais dificuldade, mas nós temos que buscar e aperfeiçoar este modelo para que você não canalize recurso mais para um do que para outro. Eu falo mesmo no nosso caso, das grandes cidades, das capitais que têm um quadro técnico de bons projetos, a realidade também não é a mesma. Você percebe que tem cidades que conseguem assim, bilhões em um projeto e outras cidades não conseguem porque não tem um projeto de porte acabado. Então nós temos em todos os níveis um pouco desse desafio que você coloca. Agora, a parceria com o governo central ela é importante, começando pela base, e a base é o projeto. Pela primeira vez, agora o governo está se propondo a ajudar também nessa formulação. O outro modelo era um modelo muito atrasado, porque se você não tem um projeto, como é que você vai mandar o recurso para o município? Você tem que compreender que o que você está falando é um risco de você ter uma cidade atendida e a vizinha não atendida por falta de projeto, mas ao mesmo tempo, se você mandar o dinheiro para uma coisa que não tem projeto, o dinheiro pode ser mal utilizado, então nós temos assim dificuldades. Mas em geral, os prefeitos hoje estão se esforçando, porque é uma coisa nova no Brasil, não tem ainda 10 anos. Então você não tinha essa coisa de ter projeto qualificado, que passasse por equipe técnica, avaliando em Brasília, avaliando na Caixa Econômica. Então é mais rigor, mas ao mesmo tempo é um pouco de tranquilidade na aplicação do recurso público também. O recurso acaba sendo mais bem aplicado porque você começa uma obra e entrega. No Brasil se tinha muito essa coisa de obras inacabadas, e centenas de obras inacabadas. Diminuiu bastante. O dinheiro vinha para fazer um pedacinho. Agora não, agora tem início, meio e fim. Se o prefeito for um pouco responsável, você tem recurso para fazer a obra toda. Conseguimos agora, inclusive, que uma obra de até R$750 mil, a metade o governo já deposita no início da obra. Então, assim, você tem condições quase de fazer a obra toda com o primeiro depósito do governo, a primeira fiscalização é no meio da obra. Então, assim, é muito interessante o modelo, só que ele depende, sim, de um tempo para ser adaptado, qualificado. Então, temos desafios, não está tudo resolvido, não. Mas o modelo, ele está avançando na minha avaliação e na avaliação dos prefeitos. Bom, perfeito. E aí fica a torcida para que o modelo que o senhor citou também dos consórcios regionais, que do ponto de vista do desenho institucional parece muito interessante, muito avançado, também possa ser cada vez mais colocado em prática. Eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez ao prefeito João Coser, ex-prefeito de Vitória, que é presidente da Frente Nacional de Prefeitos, fazendo conosco aqui um balanço desse encontro que o governo federal realizou com todos os novos prefeitos que tomaram posse agora no dia 1º de janeiro aqui em Brasília para apresentar projetos, apresentar programas, ampliar a interlocução entre essas duas esferas da nossa federação, os entes federados municipais e a União Federal. O deputado, o costume. Prefeito João Coser, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado a você, um bom dia.